Falta pouco mais de uma semana para o Enem, Exame Nacional de Avaliação do Ensino Médio, e hoje o MG Inter TV vai te ajudar com a prova de matemática. Eu recebo aqui no estúdio o professor Antônio Henrique da Silva Barbosa, o Tom, mais conhecido como Tom. Boa tarde, obrigado pela sua presença, Tom. Boa tarde, Délio. Tom, para muita gente a matemática é um bicho-papão, né? Como tirar essa fama que a matemática ganhou e chegar lá com tranquilidade para a prova? Olha, Délio, a matemática ela realmente passa essa impressão, mas no Enem isso meio que mudou um pouco, né? Porque por mais que tenha uma quantidade muito grande de questões, quem faz a prova reduziu um pouco o conteúdo. Então, como reduziu esse conteúdo, tem aquelas equações, aquelas expressões algébricas, elas praticamente não aparecem tanto. É uma coisa mais... O que já é bom para o candidato. Que já é né? bom para o candidato. A grande dificuldade ainda é a questão da quantidade e o tempo. Para o aluno assimilar essa questão do tempo é o que é o maior problema aí. Existe uma quantidade pré-definida de questões ou isso varia? Não, em matemática são 45 questões. O que muda é qual parte da matemática que pode ser mais cobrada. Ora aparece um com um pouco mais de ênfase, ora outro. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado apareceu mais o que em quantidade? Olha, em todos os anos sempre aparece a questão de razão, de proporção, de regra de três, é uma coisa muito fácil de ser percebida em todas as provas. A geometria espacial, num primeiro momento, apareceu de forma muito forte, continua aparecendo, mas não tanto quanto as outras. A questão da associação dos volumes aparece de forma recorrente, mas no primeiro Enem isso foi mais forte. Agora, estou no caso, em todas as disciplinas é assim, mas no caso da matemática é preciso ficar atento nas chamadas pegadinhas. Existem respostas muito parecidas ou uma simples vírgula pode mudar todo o significado? Com o Enem isso reduziu bastante em relação aos vestibulares tradicionais. A situação é muito mais de interpretação, às vezes um texto um pouco mais longo. O aluno tem que, dentro daquele texto que foi colocado para ele tem que já buscar de forma objetiva os elementos que foram dados com o que a questão está cobrando. A atenção é fundamental. A atenção é fundamental. E a questão do tempo, você precisa administrar bem, né? Mas tem que ter tranquilidade. Pois é, vamos dar um exemplo prático, né? A pessoa se depara com uma questão muito difícil ali. É melhor ficar quebrando ali a cabeça ou não, passa para uma outra, volta naquela com mais tranquilidade? O que nós havíamos percebido nas últimas provas, nesse novo formato do Enem, é que você vai ter cerca de meia dúzia, de 5 a 7 questões com esse nível. Né, que numa prova de 45 não é tão grande assim. Mas o que a gente entende? A prova do Enem, o TRI, que é a teoria de resposta ao item, como que eles corrigem essa prova, eles cobram que a pessoa acerte as questões fáceis. As questões que são difíceis vão ser feita uma análise depois. Então, o importante é que ele acerte as questões fáceis. Então, se deparou com uma questão de muita dificuldade, guarda ela e passa um pouquinho para frente. Se sobrar um tempinho que você completa essa questão. Ô, Tom, agora nesse momento que o país atravessa com a dificuldade financeira, aquela matemática do dia a dia, né, de planilha, pode cair alguma coisa nesse sentido de orçamento familiar, por exemplo? Com certeza, com certeza. Isso já cobra muito, até a questão de um gasto de um chuveiro, associando um pouco a questão da física com a matemática. Aproxima a matemática, aproxima a matemática do cotidiano. Então, com certeza, isso é um ponto forte a ser abordado. Agora, uma outra questão. Dá tempo de estudar ainda, entrar naqueles plantões sem fim e entrar numa neura de estudar? Ou é hora mais de acalmar e fazer a prova com tranquilidade? Olha, o que pesa mais é o processo que teve, né, no semestre, no ano. Mas entrar naquela loucura de estudar até 2, 3 horas da manhã, isso não é interessante, não. Principalmente nessa última semana, você precisa ter uma tranquilidade maior, dormir bem, porque a prova do Enem, além de ser uma prova de conhecimento, é uma prova de resistência. Né? O segundo dia em relação, então, matemática, português e ainda a questão da redação pesa bastante. Então, assim, você saber administrar isso, chegar cansado vai ser um desastre, tem que chegar bem. Ô, Tom, você é um matemático bastante jovem, você sabe disso, né? O Arthur Ávila, um brasileiro genial, ganhou a medalha Fields, que é uma espécie de Nobel da matemática. Você acha que com isso a disciplina pode ficar mais popular, ser mais aceita? Com certeza, com certeza. Na mídia, inclusive, isso está sendo, né, sempre chamado, ele está sendo convidado pela mídia, então isso ajuda bastante. A gente espera muito que acabe aquela questão do bicho-papão da matemática. Pois é, mas para muita gente é difícil. E como deixar de lado esse temor, né? Claro que uma ajuda psicológica para quem atravessa uma dificuldade grande é fundamental. Mas aquela dica mesmo, a pessoa está ali, se deparou com a questão, não é nada daquilo que ela lembra. Como fazer? Como resolver isso? O Enem ele ajuda um pouco nisso.
vamos dizer que em torno de 10 a 15 questões do Enem, ela não cobra conteúdos pesados. É basicamente uma adição, subtração, multiplicação e divisão. É bem mais interpretação. Isso ajuda bastante. Cerca de um terço da prova vai estar em cima disso. Então, ter calma, avaliar, são situações mais básicas das 4 operações. Bom, Tom, acho que as suas dicas foram muito boas e hoje é o dia do professor. Eu quero te cumprimentar pelo dia do professor, parabéns. E em seu nome, cumprimentar todos os professores que assistem o MG Inter TV. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os professores e que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém.